Que beleza não se põe à mesa, você já deve estar cansado de ouvir, mas dessa vez a Kemei me desapontou. O que tá faltando? E aí pessoal, de boa? Eu sou o Adri, barbeiro aqui em Portugal e tudo aqui no canal é feito pra você. E hoje mais um review, deixa eu escolher, vou ficar com essa, por acaso tá bem pesada, você já sabe qual máquina que é, né? Bora ver qual que é. Eu tô louco aqui porque já tem muito tempo que essas máquinas chegaram. E né, agora que vamos voltar a trabalhar que eu vim fazer os reviews. Olha só, sempre aquela experiência da caixa da Kemei, muito bacana. Essa é a Kemei 1996, né? Depois que vocês pediram tanto, tá aqui agora o review dela. Caixa bem pesada, né? Já dá pra ver que a máquina é pesada. E bora lá. Primeira experiência assim, né? Abrindo já. Então, abriu. Muito bacana, né? Essas caixas assim. Aqui já tem o manual da caixinha, da máquina. Muito bem embalada. Os pentes que veio com a máquina. Lembrando, né, pessoal? Essas Kemei normalmente. Todos até hoje, os pentes da UAL servem. Antes de mostrar a máquina, dessa vez já vou mostrar os pentes que vieram. Vieram poucos pentes. Veio o pente 1, 2, 3 e 4. Pente 1, 2, 3 e 4. O carregador, veio o carregador como se fosse da UAL. A caixinha, né, como se fosse da UAL, mas o encaixe é diferente. É um encaixe meio padrão Kemei, eles estão fazendo esse encaixezinho aqui, ó. Ela é parecida, né, com a outra que eu já trouxe aqui no canal, que agora eu até esqueci o nome, pra falar a verdade, já fiz tanto review. Há 70 anos da Kemei, que imita exatamente a 100 anos da UAL. Essa aqui, né, é parecida, só que tem um visor aqui que mostra a porcentagem da bateria. Lâmina taper. Esse tipo de alavanca aqui, sinceramente, mentira. Uau! O que? A alavanca tem trava? Eu não sabia disso. Eu não sabia. Caraca, já apaixonei então. Já apaixonei. Bora ligar a menina, porque bonita ela é, né? Bora ligar? Pra lá, cima. Uau! Gostei, hein? Vou ligar ela de frente pra vocês verem aqui, ó. Tá parecendo E80, então deve ser 80%, né? Poxa, eu gosto muito de lâmina taper, né? E essa lâmina taper, pessoal, tô sentindo ela bem fina, então deve deixar um zero muito bacana. E isso da alavanca, escuta. Incrível isso, muito bacana. Parabéns pra Kemei, né? Veio o pincelzinho, como eu disse já em outros reviews. Eles não mandam óleo, porque não pode mesmo transportar o óleo assim, por isso que eles não mandam. Mas a máquina tá muito bonita. Um ponto muito positivo dela, uma bateria de 2000 mAh que carrega com 1h30 e tem 3h30 de autonomia. Meu Deus, se for isso mesmo é incrível, né? Eu vou fazer um teste, depois eu vou falar pra vocês mais ou menos quantos cortes eu consegui fazer. Mas cara, ela tá prometendo 3h30 de autonomia de uso direto. Isso é incrível. O ponto positivo já, né? A bateria ser tão boa assim. A questão da alavanca já vem com lâmina taper que eu gosto bastante. A máquina tá linda, a máquina tá muito bonita. Como você sabe, eu não sou muito fã de máquina pesada, né? Mas tá muito bonita. Caramba. Acho que os principais pontos tá aqui, né? Uma máquina bivolt, a bateria com 2000 mAh, mais de 3 horas de autonomia. Isso de mostrar a porcentagem da bateria é muito bacana. Pô, só ponto positivo, viu? A questão do peso, né? Como eu já disse, pra mim não gosto muito. E ela é pesada. Mas, hora de testar no corte, hora de testar o RPM também, né? Ver como que ela vai sair de RPM. Mas o barulho, olha só, tá muito preciso. Tá muito bacana, viu? Muito bacana mesmo. 5.300 de novo. 5.300, manteve. 5.696. 5.900. Lembrando, né? O AliExpress sempre, tudo que eu compro no AliExpress, eu tô deixando o link na descrição, o link no primeiro comentário. E se eu compro e chega é porque é um revendedor de confiança, então quem tiver interesse o link vai estar aqui na descrição. Por que eu recomendo AliExpress, pessoal? Porque o preço é muito mais em conta, né? Mesmo Mercado Livre do Brasil, tem Shopee, né? Mas tipo, pô, AliExpress é muito mais barato. Demora um pouco mais? Demora, mas é bem mais em conta. Eu
eu treino a minha ansiedade e tudo mais, pra mim vale a pena pedir do AliExpress, esperar às vezes 30 dias, às vezes é mais rápido, às vezes não, mas pra mim vale muito a pena pela questão da economia mesmo. Deixa eu já te mostrar ela de perto pra você ver como é que ela tá muito bacana mesmo. Olha só ela de perto, pra gente ver os detalhes. Nossa, ela reflete muito, né? É bonita, é muito bonita. Olha só os detalhes mesmo. Lâmina taper, braba. Como eu disse, tá com a lâmina taper bem fina. A alavanca de metal. Não gosto muito da alavanca ser essa bolinha aqui, mas é costume, né? Nossa, tá linda, pô. Tá linda. Pra mim, tá mais bonita que a 100 anos da UAU. Pra mim. Considerações finais, QMEI 1996, como eu já disse, beleza, não se põe à mesa. Desde o começo, né, que eu comecei a fazer os reviews, as pessoas pediam para me trazer o review dessa 1996. Eu quis trazer porque achei bonita, já tinha feito de uma parecida, acho que é 1997. A diferença dessa é praticamente o visorzinho aqui, né, do LCD que tem a bateria, que mostra a porcentagem da bateria. Um ponto super positivo dessa máquina, a questão da trava da alavanca, que eu curti demais, mas o problema, pra mim, não tá cortando nada. Entrando aqui no meio do vídeo pra falar que eu já consegui resolver o problema dessa menina, depois clica lá na descrição, o link no grupo do Telegram, entra no grupo, que lá eu coloquei um vídeo falando como que eu resolvi de forma super simples e econômica. Então é isso aí, continua vendo o vídeo, hein? Você viu aí que eu fiz 2 cortes para mostrar que dá para fazer um corte bom? Dá para fazer um corte bom, acho que qualquer máquina, se você souber trabalhar, dá para fazer um corte bom sim, depende do tempo que você tem. Eu achei que a rotação dela era muito baixa, mas como você viu aí que eu medi o RPM, deu 5.900 e a WMark deu 6.200 e pouco. Então, pô, não é uma diferença gritante assim. Não é 1.000, 2.000 RPM de diferença. Então, eu achei que ela não estava cortando muito por causa do RPM, mas já vi que não é.
Então provavelmente a lâmina de corte dela que não é tão boa. Ah, Adri, então você podia experimentar colocar uma lâmina de cerâmica, colocar uma lâmina da UAU ou a lâmina da WMark. Sabe por que eu não faço isso? Porque não adianta eu fazer o review de uma máquina e falar, compra essa máquina, mas aí você troca a lâmina. Pô, não vou ficar mexendo na máquina para falar que a máquina é boa, não mesmo. A ideia do canal é trazer 100% transparente, entendeu? Eu não tô aqui para vender máquina, eu tô aqui para trazer a realidade. Se a máquina é boa, se não é boa, não é boa. E sinceramente, de ponto positivo essa máquina pra mim tem. Beleza que pra mim, na real, né, nem é ponto positivo, eu não tô aqui pra mostrar a máquina pra ninguém, na hora de cortar não tô aqui pra mostrar pro cliente. Ai, minha máquina é bonita, olha ela trabalhando. Nada a ver. Ponto positivo dela, eu gosto da lâmina taper, eu achei que é uma lâmina taper fina, deu pra você ver no vídeo antes quando eu dei um zoom, né? É uma lâmina taper fina, eu gosto. Mas outro ponto positivo, a alavanca de ter a trava, olha. Isso é incrível, incrível da marca, mas muito ponto negativo. Eu deixei ela dar carga 100% e fui fazer o corte, o último corte que eu fiz com ela. Eu nem trabalhei tanto com ela, eu devo ter feito talvez 4 cortes, um exemplo. Ah, Adri, mas só 4 cortes você quis fazer um review? Sim, porque eu acho que pra mim já foi o suficiente pra ver que não gosto da máquina, que não foi uma boa marca. Eu acredito que pra uso pessoal é ótima, entendeu? Sei lá, pra usar em casa e tal, como segunda máquina, como máquina reserva, que a outra acabou a bateria, a outra estragou, você pode se salvar com uma dessa, beleza, entendeu? Beleza, até porque dá pra usar a lâmina, dá pra usar a carcaça pra outra máquina, beleza, pra essas coisas sim, mas ponto negativo dela, o peso pra mim que é um ponto negativo, a bateria, você lembra que eu te falei que duraria 3 horas e meia? É uma bateria de lítio de 2000 mAh, que é muito bom, fala que na caixa fala que duraria 3 horas e meia de uso. Eu fiz um corte, que eu demorei no corte, eu me apliquei pra fazer um fade bacana, eu acho que é um dos que apareceu no vídeo, acho que o último, talvez, não tenho certeza, mas em um corte, que eu não demorei 1 hora fazendo o degradê nunca, se eu tiver demorado foi, sei lá, 30, 40 minutos só no degradê, e a máquina já tá em 49%, então pensa, nunca que ia dar nem 2 horas de uso. Pode ser que essa que eu peguei eu tive azar dela, não tá cortando tanto e da bateria não ser tão boa. Pode acontecer? Pode ser que essa foi assim. Depois até vou pedir para você comentar o que você achou da sua. A sua 1996 tá cortando bem? Você acha que ela corta bem? Depois comenta aqui para mim saber. E a bateria dela dura bem também? Porque pode ser um azar que eu tive de comprar essa e vinha assim, entendeu? Acontece, né? De milhares, pode ser que venha uma que não esteja 100%. Mas mais ponto negativo, a alavanca na hora de ligar é para baixo, é para cima que liga. E, cara, já tô tão acostumado com as outras que, pensa, eu faço força pra ligar pra baixo e não liga. E já tô tão acostumado com as máquinas, tipo, eu trabalho muito com a WMark ou a minha Mesh Clip com motor de sênior, que pra ligar é pra baixo. Então, tipo assim, eu coloco um ponto negativo porque eu já tava acostumado com as outras, né? Agora, pra quem tá começando e aprende a ligar pra cima, não vai mudar nada. Mas pra mim, ela ligar pra baixo é um ponto negativo. A alavanca também, essa bolinha aqui, tipo da UAU 100 anos, eu não gosto. Mas a questão da alavanca ter a trava, né, é incrível. Mas ponto negativo é isso. Eu achei que ela trava nos cabelos, ela não corta tão bem, entendeu? Tipo, tô com o pente um aberto ou meio aberto, na hora de cortar ela trava. Eu vi que os clientes estavam notando que ela tava puxando o cabelo, entendeu? Então é uma máquina que não tá cortando muito bem. Eu acabei não fazendo a regulagem, ela não tá com zero tão gap, mas independente, né, era pra tá cortando de qualquer jeito. Porque mesmo quando eu uso o zero aberto aqui, a lâmina de corte, dá pra ver que tá cortando, mesmo no meio, ela não tá lá pra baixo, escondida lá atrás da lâmina de proteção. Então era pra tá cortando igual. Sinceramente, é uma máquina que não me agradou, é muito bonita, a questão da alavanca é muito boa, a porcentagem da bateria é um ponto muito positivo, e é assim, mas não me agradou. Não, em comparação com todos os outros reviews que eu já fiz, que todas as máquinas se surpreenderam, essa aqui me desapontou um pouco. Eu acho que tinha tudo para ser uma máquina perfeita, mas essa questão de não estar cortando tão bem, mas é o que eu disse, né? Talvez trocando só a lâmina de corte, a lâmina de cerâmica já cortaria bem. A questão da bateria, eu tinha que experimentar em 10 cortes para ver quanto ela realmente duraria. Mas tipo, fiz um corte, ela já foi para 50%, então, né, provavelmente não vai durar nem 4 cortes, nem 3, né, porque 2 cortes deve acabar. Mas é o que eu sempre falo. A questão da bateria pra mim não seria um problema porque eu terminei de usar, eu coloco no carregador pronto. Agora a questão dela tá puxando que não é legal. Aí volta aquele ponto, dá pra trocar de lâmina, mas aqui o review é pra ser o mais transparente possível. E mesmo assim, eu vou deixar o link aí na descrição, caso você tenha interesse de comprar. É o link de onde eu comprei, como eu disse, talvez como segunda máquina ou para quem quer para uso pessoal, aí vale a pena, entendeu? A máquina tá o quê? 100, pouco mais de 100 reais. Então para quem quer
pra esse intuito até que vale a pena. E é isso, pouquíssimos pontos positivos dessa vez, né? Dessa vez aqui meio, pelo menos comigo, ela não acertou. E depois deixa seu comentário se você tem essa máquina, deixa seu feedback, porque o seu feedback pode ajudar outras pessoas. Se tiver um comentário bem bacana falando, Adri, eu tenho essa máquina, ela é assim, 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 eu vou fixar o comentário aqui, beleza? E se você não tem a máquina, mas gosta do review aqui, né? Se você ainda não deixou o seu like, já deixa seu like, ativa o sino das notificações e comenta qual máquina que você quer ver aqui no review. Já tem mais máquina de acabamento para sair review aqui, mas comenta aqui, Adri, traz essa máquina, traz esse review que eu vou trazer. Demorou? Pede de coração que você tenha gostado desse vídeo. Logo tem mais vídeo, logo tem mais conteúdo. Tamo junto!